bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Pétalas da Justiça. Hoje nós iremos tratar sobre um assunto que é muito relevante no mês de setembro, não só no mês de setembro, mas durante todo o ano é tratado, mas especialmente em setembro, que é a questão do suicídio. Então, o episódio de hoje é sobre a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, muito bom estar aqui com vocês, mais um dia. E eu tenho um grande prazer nesse episódio, que é poder falar sobre algo tão importante que pode prevenir e ajudar outras pessoas. E também de receber a convidada que nós estamos recebendo aqui no dia de hoje, a psicóloga Daiane Rotirotti. Se apresente, Daiane, fale um pouquinho mais sobre você aí para os nossos convidados. É um prazer estar aqui com vocês hoje, meninas. Muito obrigada pelo convite. Né? Acho que sempre é muito importante esse espaço onde a gente pode falar sobre saúde e sobre prevenção, principalmente, né? Bom, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, atendo muitos casos de adultos e de casais, né? E também já tive experiências com a questão mais de suicídio também ao longo da minha trajetória, de grupos e projetos específicos para esse sentido. Então, obrigada por estar aqui com vocês. Vamos lá, nós que agradecemos. Bom, a gente espera com esse podcast que possa trazer informação, porque, né, esse é o objetivo nosso, a informação ela possa trazer transformação na vida das pessoas. Inicialmente, porque, né, que o setembro foi intitulado aí como o mês e tem como Setembro Amarelo, que é sobre o suicídio, porque em 2013 foi quando iniciou aí essa campanha, foi a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, iniciaram essa campanha. E desde então tem sido uma das campanhas mais eficazes, né, e eficientes aí. E um dado muito importante que a gente precisa trazer é que a OMS em 2019 ela traz que 700 mil pessoas no mundo cometeram suicídio. E esse número possivelmente não é um número oficial, né, porque tem os que não são notificados. Então, sim, eles estimam que mais de 1 milhão de pessoas possam ter aí se suicidado. E um dado muito curioso é que isso tem diminuído, né? O suicídio, apesar do número ser espantoso ainda, mas ele tem diminuído. Só que os países da América tá indo nadando ao contrário, né? Tá indo ao contrário, tá aumentando esse número. No Brasil, por exemplo, tivemos aí 14 mil suicídios, né? Então, é um número também expressivo, porque se a gente pensar, são 38 pessoas por dia. Então, é um número grande, né, que as pessoas precisam realmente levar muito a sério sobre isso, né? Quem está em volta, a rede de apoio, né? E então, aproveitando, né, essa introdução, a gente já faz uma pergunta para você, que por que o suicídio tem caído. Acredito que por conta da informação, por estar se falando mais sobre isso no mundo inteiro, mas por que os países da América está aumentando esse número? Acho que a gente pode pensar em dois grandes fatores, né? O primeiro é que quando a gente considera que o suicídio tem por trás o contexto de perdas, de dificuldades, né? A gente olha que o contexto socioeconômico desses países da América não está tão bom ultimamente mesmo, né? Então faz sentido eu falar que devido a um contexto o índice aumenta. Mas acho que também tem um outro fator, que é a questão de melhorar a medição, né? Enfim, também melhora a medição da informação, a captação, e daí isso também vai fazer com que eu aumente o número. Mas tem esses dois contextos. Entendi. E você acredita que durante, né, a gente viveu aí durante 2 anos, quase 3 anos, a pandemia, você acha que isso também agravou essa questão? Com certeza. Sim. Com certeza, né? Vocês com certeza conhecem alguém que ainda está tentando se recuperar financeiramente, reorganização familiar, né?
Quando a gente fala de pandemia, teve muitos reflexos, né? Na estrutura familiar, muitas pessoas se separaram porque conviveram muito tempo juntas. Nós sabemos porque... bem. sim. Porque são muitas dificuldades, né? São muitos desdobramentos. Então, com certeza, a pandemia também traz muito desse agravamento. Eu acredito que na pandemia também teve muito a questão da solitude, de se entender numa solitude que ninguém estava acostumado, né? Com a solidão, com ficar sozinho consigo e ter que produzir e ter que gerar sozinho, né? E isso realmente gerou cada vez mais, né, transtornos. Eu acho que muita gente ainda está tentando se recuperar, realmente, né, desse E quando você fala disso, eu penso em duas coisas que são fatores principais ali quando a gente fala do sofrimento relacionado ao suicídio, que é a percepção. O que a pandemia fez com a gente? Percebeu que a gente é impotente e que a gente não tem controle, muitas e muitas vezes. Verdade. Então, sim, a gente sentiu muito reflexo disso nas nossas emoções, na nossa vida. E cada um refletiu isso de um jeito. Sim. Imagina, né? Do jeito que nós somos tão, né? Sim. Multifatores ali, o ser humano, cada um fez de uma forma. A gente estava conversando sobre o tema, né, antes, lá em casa mesmo, e aí eu perguntando para as pessoas, né, durante a semana, você ouvia falar sobre isso antigamente? Aí as pessoas, não podia se falar sobre isso, e todo mundo tinha a mesma percepção, acho que vocês também devem ter, que antigamente não podia se falar, porque a percepção era que se incentivava, ao invés de proteger a vida. E hoje, você acha que isso já mudou, essa mentalidade, já está bem diferente, ou as pessoas ainda têm um receio muito grande de falar sobre isso? Acho que estamos em um movimento de mudança, né, de questionar, assim como em muitas outras áreas. Mas não, ainda é difícil, ainda é um mito, assim como a procura pela terapia, né, por uma psicoterapia, ainda é um mito, ainda é muito difícil. Principalmente quando a gente fala que essa questão nos traz um conteúdo pesado e difícil, que a gente não quer se deparar, a gente não sabe lidar, né? Então é difícil falar mesmo, a nossa primeira reação é se defender e evitar. Então acho que a gente está nesse movimento, mas tem muita coisa ali relacionada e envolvida. Eu imagino que os responsáveis, assim, os órgãos responsáveis começaram a se movimentar, né, para fazer que nem a campanha realmente do Setembro Amarelo. Foi uma iniciativa que eu acredito que eu não participei, mas deve ter sido muito difícil de se colocar em prática, né? Para que realmente hoje tenha o peso que tem. Sim. E você falando sobre a dificuldade com a morte, eu já me lembro da nossa atividade, né? Nós somos advogadas. E como é difícil a pessoa, quando alguém falece, chegar para fazer um inventário. Eles postergam o máximo, eles, né, empurram o máximo porque eles não querem lidar com a morte. Então eu imagino que a morte sempre tem, né, esse peso realmente da pessoa não saber lidar, nós não temos controle, né, e se afastar um pouquinho mais. E aí, quais assim são os sintomas, né, os sinais, na verdade, né, que uma pessoa que ela tem a intenção, né, de tentativa de suicídio que ela apresenta? Bom, um contexto, já acabei falando um pouquinho, né, que envolve essa questão de dificuldades, de perdas, né, de sensação de fracasso, né, de doenças incapacitantes. Então, quando a gente fala de perda, não é só perda de ente querido, mas perda de um status, perda da questão financeira, perda de uma separação. Muitos processos em nossa vida envolvem perdas. E é isso, a gente precisa olhar para dentro, enxergar recursos para lidar com isso. Não é um processo simples e fácil. Então, sim, tem um contexto de dificuldade que se apresenta. Ao mesmo tempo, tem um outro fator, que é um fator ali, impulsividade, né? Então, questões emocionais ou um humor mais temporário que me traz essa impulsividade para a ação, né? Para a execução de uma ideação. Suicida também faz parte. Daí a gente fala principalmente de transtornos mais depressivos e principalmente bipolares, né? Que traz muito dessa questão de impulsividade como um fator. Ansiedade também, né? Tem a questão TDAH também, tem a questão impulsividade. Mas então tem geralmente esse contexto de, né?
dificuldades, alguma perda, alguma questão na vida difícil, né? Um estressor. Quando a gente pode resumir um estressor, ao mesmo tempo pode ter uma questão ali mais por trás que me leva para uma impulsividade. Quando a gente pensa na mente, nas emoções dessa pessoa, né, que pode estar pensando sobre, a gente pensa então que, de acordo com isso, eu tenho esse contexto, né, e daí eu tenho uma percepção que eu sou incapaz de lidar com isso. Tem uma situação ruim, um estressor, eu estou tentando resolver e eu não consigo. Eu não tenho o que eu quero, né? Eu não tenho aquela questão idealizada, eu não consigo resolver. Então tem essa percepção de que eu sou incapaz de lidar com isso. Tanto no sentido de eu não me vejo conseguindo a nível de competência, sabe? Ao mesmo tempo a questão da impotência. Eu não controlo isso, né? Eu sou impotente disso. É um lugar fácil de estar, esse lugar de impotência? Não, realmente. Não tem o que fazer. Então é uma frustração que eu não consigo resolver da forma que eu quero. Então tem essa percepção de que eu sou incapaz. Então imagina, isso inicialmente, eu vou ter uma energia para tentar resolver, tentei. Ao longo do tempo, para onde essa percepção de que eu não consigo resolver o que eu quero me leva, se eu tenho uma questão de ficar focado e rígido nisso? Para um adoecimento, né? Uma desesperança da vida, percebe? Então, começa a trazer uma emoção presente de desesperança mesmo, se eu não tenho o que eu quero, se eu não consigo, se eu tento, desesperança. Ao mesmo tempo, desespero também, né? Agonia, né? Extremo sofrimento, percebe? Extremo sofrimento, esse lugar. Outro sentido, né? Outra questão, outro fator que está muito presente. Imagina, né? Esse contexto, essa impotência, essa percepção de incapacidade, isso me leva para onde? Uma falta de sentido na vida. Se a vida é só isso, se eu não tenho o que eu quero, qual é o sentido da vida? Não tem sentido. Então a gente começa a questionar o sentido, o significado da vida. Essa perda de coisas significativas, né, de ter o controle da vida, me leva para esse lugar. Então, de certa forma, né, essas pessoas estão com pensamentos, ações, né, com emoções rígidas, fixas nesses fatores, né? Então isso está muito presente. Qualquer coisa que é uma frustração, qualquer frustração, percebe? Frustração é quando eu não tenho aquilo idealizado do jeito, da forma que eu quero. Enquanto você estava falando, me fez lembrar daqueles que têm uma vida onde eles se encontram olhando para si e falando: eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, eu tenho realizações que eu conquistei, bens materiais, mas eu não tenho sentido da vida. Ainda assim, eles não encontram sentido e acaba acontecendo, não só com quem tem dificuldades financeiras, mas também com quem, né, não tem, com quem tem os valores, né? Então com você certeza. vê, tá nesse lugar aí que você acabou de comentar, independe, assim. É subjetivo, é subjetivo, né? E é uma coisa, porque assim, né, não só nós, mas todo ser, né, tem a predisposição de buscar a sua vida. Numa situação, você vai tentar salvar a sua vida, né? Você não se coloca em perigo, você tenta preservar a sua vida, porque é instintivo nosso, né? A nossa vida é o nosso bem maior. Aí quando a pessoa ela tá nessa situação, eu tento imaginar que como que o bem maior, o maior bem dela, que é a vida dela, deixou de ser o principal fator, e acho que a dor disso tudo é maior do que a própria vida, né? E aí é onde acaba se cometendo o suicídio, porque pra mim, né, na minha cabeça, eu não consigo imaginar uma pessoa conseguir, né, atentar contra a própria vida, né? É uma coisa muito difícil, né, de pensar, mas como? Talvez para quem nunca teve o pensamento, nunca esteve nesse lugar, muito difícil de compreender, né? Sim, realmente. Porque eu penso, por mais porque a vida tem um valor, né? Nossa, a vida é tão... não, porque assim, todo mundo, né? Assim, todo mundo passa por várias situações difíceis, né? Perda, né, de uma pessoa querida. E realmente tem um momento, né, que você entra
num luto, num sofrimento, mas ao longo, né, do tempo você vai se readaptando, né? Aquele sentimento, aquela dor, aquela perda sempre vai estar ali presente, mas você tem que, sei lá, se reinventar, né? A vida segue. E aí a pessoa não consegue, né, seguir nisso, ela fica, igual você falou, né, ela fica rígida nisso, né? Sim, fixa, é como rígido, se restrito mesmo, isso, sabe? como se nada mais importasse, né? Só aquilo. Na verdade, isso é importante pra ela, é subjetivo, né? Isso é importante, né? O que ela não tem, essas questões. Mas é muito, percebe, é muito essa questão de falta de sentido e significado na vida mesmo, né? Mas eu acho que também, quando a gente olha pra sociedade hoje em dia, o significado da vida está muito atrelado a ter as coisas, né? E a gente fala de perdas, né? Então, imagina que é um se questionar muito. A gente precisa questionar muito, né? Sim. Mas é igual eu falo, a gente sempre conversa, né? Porque, enfim, a gente tá na internet, a gente vê várias coisas. E eu falo, assim, que realmente, hoje, com tudo que se tem, né? Todo essa coisa de mostrar, de ostentar, né? Eu consigo isso em tanto tempo, eu consigo tal valor. Aí eu falo pra ela assim, você imagina que realmente isso é um canal, é um gatilho extremo pra quem tá numa situação já, né? Não tem um psicológico, né? Não está psicológico bem, algo assim extremamente que só vai né, afundando a pessoa mesmo, porque ela tá vendo o outro tem, o outro consegue, não, e eu não consigo. Sim. E é onde que realmente precisa ser bem filtrado, né, isso daí, porque senão só vai prejudicar a pessoa, né? O que você tá falando, eu fiz uma publicação recentemente nas redes sociais falando justamente disso, né, da comparação, como a comparação nos mina, né? Mina a nossa satisfação na vida, né? Por quê? Porque, na verdade, se a nossa meta fosse ser feliz, né, ok, é difícil, mas não é tanto. A gente precisa ser mais feliz que o outro. E ser mais feliz que o outro é muito difícil, porque a gente só conhece o superficial do outro, a gente não conhece as dores do outro. A rede social nos mostra a beleza, né? Exato. Então esse é um ponto também, né, que a gente precisa rever. Eu costumo levar uma frase comigo que eu aprendi, assim, há muito tempo, que não existe ganho na comparação. Sim. Eu nunca encontrei um ganho em qualquer comparação, assim, né? Não inspiração, nem nada disso. Mas comparação não existe. E ouvindo a Débora falar, me fala se eu tô errado nesse pensamento, mas eu imagino que isso vai muito assim da pessoa realmente não entender e fixar no rígido, da pessoa não compreender, não ter uma base por onde sair também, né? Muitas pessoas não conhecem, não se apegam a Deus, as pessoas não se apegam, por exemplo, não fazem uma terapia, as pessoas não têm uma educação em casa que leva elas ao cuidado da saúde mental. Então é um entorno dela que ajuda para que ela não saia, né? Piora, deixa ela na rigidez e a rede de apoio ali em volta, acho que não consegue também tirar dali. E quais são essas atitudes, né, que as pessoas podem ter para ajudar quando vem um sinal desse? Primeiro a gente está falando dessas questões, né? Mas é importante a gente também entender que 96,8% das pessoas tem um transtorno, né? Então, Nossa, é muito grande. Sim. Então, uma terapia ajudaria muito. Então, tem um transtorno, seja uma depressão, seja um transtorno bipolar. O transtorno bipolar tem a sua fase depressiva e tem a sua fase impulsiva. E a gente fala que o impulso, né, é um fator muito importante nessa questão do suicídio. Abuso de substâncias, transtorno de personalidade borderline. Então transtornos são impactantes e importantes, né? Então, respondendo a sua pergunta, acho que quando a gente percebe, né, falas da pessoa que demonstra essa desesperança, que demonstra essa falta de sentido com a vida, que demonstra essa incapacidade, né? Eu não aguento mais essa situação, eu não aguento a vida, eu não aguento mais viver, eu não acho sentido na vida. Falas que demonstram isso já são sinais de alerta. Mudança de comportamento significativo, né? Ela não gosta mais de fazer o que ela gostava muito de fazer.
Ela tá se afastando das relações porque tem um fator isolamento, né? Solidão, percebe? As coisas não fazem mais sentido, eu vou me isolando, né? Então, esses são alguns sinais que a gente precisa ficar alerta. Para fazer o quê? A gente não dá conta dessas coisas sem uma questão profissional mesmo, né? Coisas simples são importantes no sentido de... Você trouxe algumas questões, Rafa, quando você falou, né, desse contexto de nossa educação não ajuda, né? E de fato, quando a gente pensa na nossa educação, nós temos uma educação no sentido de filho, não precisa chorar, né? A gente não tem uma educação emocional no sentido de você vai sentir isso, você vai processar isso e vai passar e você vai continuar seguindo a vida. Né? Não, a gente tem uma educação que ensina a invalidação. Não sinta isso, não se permita, não vivencie isso, né? Ok, gente, uma vez eu coloco pra debaixo do tapete. A vida vai acontecendo, as adversidades vão aparecendo, a gente vai colocando pra debaixo do tapete. Uma hora, não tem como, né? Então, validação. Eu posso validar, eu posso ter uma atitude validante com as pessoas. Então, uma pessoa tem essa fala comigo, qual é a nossa tendência? Tentar resolver, tentar falar pra ela que não, a vida é bonita. Né? Mostrar o meu ponto de vista sobre a vida, né? Sim, não, a vida é bonita. A gente quer tentar resolver a situação do outro. Esse é o nosso input já automático. A gente não precisa resolver. O outro só quer se sentir acolhido. Que faça sentido o que ele está sentindo, percebe? Então, a nossa educação, quando eu falo para uma criança, você não pode chorar, não tá doendo não quando você caiu. Agora choro. Sim, percebe? Né? A gente tem já imputado esse mindset dentro da gente, mas quando alguém traz isso pra gente, a gente não precisa resolver, a gente precisa validar. Nossa, eu entendo como tá sendo difícil. Percebe? Uma escuta é validar. Porque você não deu opinião, você não desvalorizou o que ela está sentindo. Quando a gente fala de terapia, a gente fala de um lugar completamente validante. Por isso que é um lugar transformador. Por isso que promove mudança. Eu falo que se a humanidade aprendesse a validar os sentimentos do outro, que nenhuma emoção é errada, que ela pode sentir o que ela está sentindo, ela vai processar e vai reorganizar, a gente não teria um consultório tão lotado, nós não teríamos tantas questões. A validação é uma coisa muito simples, que é muito difícil a gente praticar, porque não está no nosso input. A gente estava falando antes de começar, né? O óbvio, sim, simples e tão difícil. Sim. Que eu preciso às vezes enxergar, tá difícil enxergar. Eu preciso de um outro para reorganizar, para enxergar. Então, evitar criticar, né, a pessoa, evitar invalidar. Então, ter uma postura de escuta ativa, né, mesmo, de você demonstrar que você se importa com o sentimento e não tentar corrigir o sentimento da pessoa. Emoção traz uma mensagem, tá tudo bem, não é errado ter raiva, não é errado sentir, não é errado. A gente precisa entender, inclusive falar, emoção, senta aqui que eu preciso te ouvir, entender para eu me reorganizar. Então, são coisas simples, percebe? E é claro, procurar uma ajuda profissional, né? Tentar manter essa pessoa o mais ativa possível, né? Fazendo coisas simples, estar junto com essa pessoa. Agora, se eu percebo que ela já está a um nível muito impulsiva, a um nível grave, né? Eu preciso, de fato, é uma emergência médica. Eu preciso ligar para um SAMU. Eu preciso tirar as possibilidades. Isso é muito importante porque tem um fator impulso de minutos, de horas e no máximo 2 dias. Então eu preciso cuidar desse ambiente. O pior é que esse fator impulso você só percebe quando realmente existem as tentativas, né? Imagino. Sim, quando já tá mais grave, né, essa sensação. Mas ela deu indícios antes que eu não... percebe? Ela já se isolou, ela já tá com falas, né? Ela já parou de fazer coisas que antes fazia, né? É porque às vezes, a grande questão é que às vezes a pessoa já tem uma tendência a ser mais introvertida. Então, para essas pessoas é mais difícil. Ela já tem uma vida mais restrita de apoio. Então, ok, não tem mais tanto alguém ali. Mas quando a gente fala de pessoas que são felizes, né? Tem muita gente que fala, nossa, mas aquela pessoa é extremamente feliz, cheia de risada e tá passando por isso, né? Provavelmente ela deu alguns indícios, né? Que
na demanda da vida, na nossa correria, é difícil a gente perceber às vezes, né? Eu conheço pessoas, né? Conheci, na verdade, que, enfim, cometeram suicídio por X motivos. E só que o motivo que ela cometeu, algo que acontece com várias pessoas, né? E o que algumas pessoas têm mais predisposição, mais vulnerabilidade. Porque assim, tem situações semelhantes que eu lido de uma forma, por mais que aquilo me machuque, eu lido de uma forma e a outra pessoa lida de outra forma. Tem algo hereditário ou é do perfil da pessoa? Como que isso é? Tem esse fator, né, de que a pessoa já tem uma vulnerabilidade psicológica e emocional, porque ela provavelmente tem um transtorno, 96%, quase 97%, né, está em um transtorno, então já tem uma vulnerabilidade psicológica e emocional, né, nesse sentido. Mas quando a gente pensa aqui, ok, as mesmas coisas acontecem para as pessoas, mas a gente tem emoções diferentes, reações diferentes desses mesmos acontecimentos, tem um fator mediador ali, né? Então não é a situação que me gera necessariamente uma emoção, um comportamento, uma reação. É a minha interpretação disso, é a minha mente, né? E essa minha interpretação, essas minhas crenças, aqui não crença religiosa, mas crenças de como eu me vejo no mundo, como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas, as regras que eu trago, está muito relacionado às minhas primeiras experiências de vida, que é quando eu formo essa visão que eu tenho de mim, essa visão que eu tenho do outro e do mundo, quem eu sou, qual é o meu valor, onde eu me encaixo, né? Então, de certa forma, esse mediador é essa bagagem, né, de interpretação que eu trago das minhas primeiras experiências, vivências, né, que daí me faz eu criar regras, eu criar interpretações, às vezes enviesadas, né, da vida, de uma forma geral, de tudo que eu vivencio, né. Então tem esse fator muito mente, muita emoção, né. Por isso que uma terapia ajuda muito, porque é o que a gente mais vai trabalhar, né? A forma de pensar, a forma de enxergar, os recursos dessa pessoa. De certa forma, mostrar para essa pessoa que o que ela viveu, às vezes, não necessariamente é o mundo completo, mas é uma parte do mundo, mas é tudo que ela viu, as experiências que ela viveu, né? Então é difícil para ela enxergar de outra forma, né? Além da questão mais... Tem algumas pessoas que já têm uma tendência, um temperamento um pouco, né, mais depressivo, então já tem uma questão também já de temperamento mesmo, e daí não é sorte, né, não tem ali uma questão, né, é o temperamento da pessoa mesmo, mas que de certa forma sempre dá pra gente reavaliar e ver se não tá rígido demais, se a gente não precisa flexibilizar, porque imagina, né, a vida sem controle, é impotente muitas vezes, é muita demanda, né? Quanto mais rígida eu sou, vamos pensar numa árvore rígida, né? Uma tempestade está ali acontecendo na minha vida, se eu sou rígida eu vou quebrar. Se eu sou flexível, se eu tenho uma mentalidade flexível, adaptativa, eu vou me adaptar, eu vou sentir, eu vou sofrer, mas eu vou me equilibrar, né? Como é importante, porque a gente vê dois extremos. A gente entende a pessoa que está cheia de tarefas, cheia de coisas, de demandas e frustrada por diversas coisas. Estar nessa parte rígida pode acontecer. Sim. E a gente vê quem tem a depressão e quem fica sozinho e quer ficar dentro daquele mundinho. Porque muitas vezes eu conheço quem tem depressão e a pessoa fala... O problema aqui é que eu quero estar aqui, nesse lugar escuro e triste. Eu quero, me deixa aqui nesse lugar, né? Então são dois extremos, né? E aí a gente entende, né? Essa questão da árvore, muito, muito interessante mesmo. E é difícil pra gente que tá de fora disso entender como é difícil o ser humano entender o sentimento do outro, né? Nesse momento. Sim, por isso que é difícil validar. Eu fico imaginando, né? Quando é mãe, principalmente, você tem uma ligação muito forte para poder lidar com isso. Por exemplo, com o filho, né? Com a filha que tá passando por isso. Eu assisti alguns depoimentos de mães
E as mães falavam, mas ela era a minha melhor amiga, eu achava que eu sabia de tudo que estava acontecendo com ela, né, sobre a adolescente. E na verdade, aí ela falou, na verdade não, eu achava que eu sabia de tudo que estava acontecendo com ela, já tinha sinais, mas por eu ser mãe, eu não estava percebendo coisa que as pessoas de fora percebiam. Sim, engraçado, né, que esse fator crenças, vulnerabilidade, a forma que eu vejo a minha vida, essa interpretação, também é subjetivo, porque imagina que uma família tem vários filhos. A mãe é a mesma, é que é difícil ser a mesma com todos os filhos, geralmente tem um viés, mas numa mesma situação, uma pessoa interpretou aquela fala de um jeito, aquela outra pessoa interpretou do outro, mesmo nas primeiras experiências de vida, né? Porque é muito subjetivo, né? Esse fator de a minha percepção é minha, a sua percepção é dela. A gente pode ver isso na série de This Is Us. Que é maravilhosa, é maravilhosa, e a gente consegue ver esse fenômeno, né? Os pais estão ali, o filho está sentindo as suas dores por conta de um comportamento em uma situação, mas pro outro tá tudo bem. Isso é muito subjetivo, né? Pela série, você vê como que era. A Débora adora This Is Us, ela me indicou, eu assisti inteiro. Mas eu assisto e na minha personalidade eu fico, não precisava disso, mas que drama, tipo. E nossa, essa série eu já assisti ela inteira, eu já voltei a assistir de novo, porque assim, eu me vejo muito ali, né? Acho que todo mundo acaba se encontrando em algum personagem. Mas, um período eu assistia, aí eu parava de assistir. Porque eu realmente... Era difícil, o conteúdo era difícil. Sim, era muito pesado. Nossa, muito. Quando acabou o final, nossa, chorei horrores, sabe? E eu falo... E assim, e ela já não, pra ela já é muito drama, nossa. Mas assim, que sofrimento é esse, gente? Você acha? Eu tenho uma pergunta que eu acho que vai fazer muito sentido também, principalmente para as mães, que eu vejo que é um sofrimento muito grande que as mães vivem, porque elas acabam entrando num ciclo de ficar tentando salvar todos os dias uma vida, sabe? Proteger e controlar. E uma pessoa que tem essa intenção, que já tentou, pra sempre ela vai ser uma pessoa com tendência, uma pessoa que você precisa olhar e tomar cuidado. Ou existe uma quebra, a pessoa pode ter uma quebra e a outra pode ficar mais tranquila, sabe? Não sei se você entende o que eu quero dizer. Sim. Quando a gente fala das nossas crenças, né? Todo ser humano tem crenças que não são tão saudáveis porque o ser humano não é perfeito. Então, uma mãe às vezes vai falar uma coisa que vai impactar negativamente no filho. Não só mãe, mas a gente chama de programadores na nossa infância. Pais, né, professores, pastores, padres, autoridades, são os P's, programadores, né, na nossa infância. Nós não somos perfeitos, então em algum momento a gente vai trazer alguma visão enviesada. Então, esse é um fator, percebe? Quer dizer que eu vou resolver as minhas crenças e eu nunca vou ter? Não. Vai ser uma vulnerabilidade que eu trago para aquele sentido. Mas eu consigo, sim, aprender recursos para lidar com isso. É isso que a gente faz. Eu aprendo recursos para lidar com isso, né? Eu vou estar me sentindo mais fortalecida, né? Eu vou lidar com aquilo, mas todos nós vamos ter uma questão para lidar mais frágil até o final da nossa vida, né? Mas ao mesmo tempo, a gente pode ter em determinado momento um insight tão importante que tem uma virada de chave e aquilo já não faça mais tanto sentido para mim, tá? A gente vê isso algumas vezes, por exemplo, na questão religião, espiritualidade, né? Alguém que achou ali um sentido tão grande que mudou e não é mais uma questão. Mas ele vai ter alguma questão na vida dele para lidar. Então é muito também da forma como a pessoa se reconhece, né? Assim como o adicto, né? Como o vício, dele olhar e falar, eu tenho esse problema, agora eu reconheço que eu tenho, então agora eu preciso lidar com isso, né? Isso. Acho que esse é um bom fator. É muito sobre a nossa expectativa, sobre como a gente se vê, né?
Porque eu ouvi até uma frase de uma mãe, mas eu vou ficar presa a vida inteira. Eu sei que pode ser bem egoísta, né? Se alguma mãe ouvir, mas realmente ela teve esse pensamento. A grande questão é que essa mãe também não consegue salvar o seu filho. A responsabilidade, né? Sobre o outro. Eu entendo que numa primeira infância os pais são responsáveis, né? E ainda assim a gente é limitado. A gente é limitado. Mas depois a gente não consegue mudar o outro, né? A gente consegue... As questões que a gente falou, não é você vai resolver o problema, né? A prevenção, né? Não é você vai resolver o problema dele, né? É justamente você vai cuidar, né? Você vai tentar, mas... Quando a gente fala de impulso, geralmente esse impulso tem de minutos, né, até 2 dias, então pode ser até bastante, né? Entendi. Pode ser até bastante. Mas se eu consigo me reorganizar, uma fala, gente, um abraço às vezes pode reorganizar alguém, né? A pessoa se sentiu importante de novo, né? Um abraço fez ela se sentir importante de novo, né? Então isso pode administrar. É algo que faça com que administre a situação. Você falou sobre que é um impulso, né? Quando a pessoa ela vai fazer essa tentativa. As pessoas, né? Tem pessoas que elas se programam para cometer, né? Então, assim, elas vão, sei lá, compra tal coisa, às vezes até arruma um ambiente, né? Arruma algumas coisas que precisam ser arrumadas na vida, antes, né? Ainda assim, é enquadrado nesse impulso ou não? O impulso que você fala é quando a pessoa, sei lá, tá no impulso e vai lá e comete, aí não entraria essas pessoas que têm essa preparação? Vamos pensar que é restrito, né? O pensamento da pessoa tá restrito, tá focado naquilo. Então, de certa forma, ela geralmente, não dá pra falar que é 100%, mas geralmente a pessoa pensa sobre, né? A pessoa vai planejar, vai pensar, vai reavaliar ali, né? E não vai achar de novo a esperança. Então, o impulso não está nesse pensamento restrito, né? Nesse momento, mas está mais presente numa execução, né? Entendi. Na execução em si. Isso. Ele vai, ao longo de um bom tempo, ele vai pensando sobre isso, como vai executar, e aí num momento X que ele, no impulso, ele executa. Mas nem toda pessoa que cometeu suicídio teve impulso. Pode ser o fator depressão mesmo. De desesperança. Estar naquele limbo ali por um bom período, né? Até essa semana teve, né, aquela jogadora de vôlei, né, que se suicidou. Ontem que eu vi a reportagem dela, eu falei, nossa, olha, a gente vai falar sobre isso, né, sobre mulheres, e ela falando em podcasts, conversando, pra quem vê, né, como as telas são um engano, né? Eu falo que 3% do que é a vida da pessoa é o que tá ali. Na tela. Né? E eu até, você falando nisso, né? Eu até li ontem uma reportagem falando que não se sabe, né, ainda ao certo, mas o marido já deu o depoimento dele e ele disse que ele tinha pedido o divórcio. Que ele que já fazia não sei quanto tempo que ele estava em crise, ele falava sempre pra ela, não estou feliz, eu quero divórcio. E aí, antes dela cometer, eles já tinham tido uma nova conversa e ele já tinha apontado novamente pra ela sobre essa questão que ele ia se divorciar. Então, talvez pode ser, né, um motivo, né? Sim, poderia ser que a vida já não estava bem, fazia um bom tempo, porque eu tenho pacientes, pessoas na primeira sessão que chegam, né, tá tudo bem, e daí começa a se deparar com o seu conteúdo, né, e fala, eu estou casada há 10 anos, mas há 5 anos não tá bem, eu estou sustentando uma aparência, e agora eu resolvi lidar com isso. Então, pode ser que às vezes, né, fazia tempo que já não estava bem, alguma coisa. No nosso contexto, a gente se depara com mulheres, principalmente, porque o nosso público é muito feminino quanto ao divórcio, e elas chegam e se sentam na nossa frente completamente acabadas mesmo, assim, sabe? E a maioria delas, para elas chegarem e sentarem na mesa de um advogado, é que elas tentaram muito. O casamento, elas tentaram salvar, elas tentaram de diversas formas, elas estão aguentando diversas situações,
Então elas já chegam desmoronando. E na maioria das vezes não é elas que tomam a iniciativa, é ele que tomou a iniciativa. Então elas chegam com um sentimento de perda, como se a vida realmente tivesse se despedaçado. E ela despedaçou junto. E é muito importante pra gente entender também, não somos psicólogas, nem conseguiríamos direcionar, mas entender como ter essa empatia, né, de acolher. Essa compaixão mesmo, né? Você teria algo pra dizer pra essa mulher, assim, que tá nessa situação de que a vida não acabou? Pra mulher, principalmente, né, relacionamento é idealização, né? É o que a gente mais idealiza, provavelmente o que mais projeta em nós desde pequeno, né? É um casamento, é um relacionamento, então é uma perda muito grande mesmo, né? E é esse lugar, de novo, de impotência, de falta de controle, né? É que a grande questão, quando a gente está passando por um momento, a gente está sentindo o momento, a gente está sentindo aquele impacto, né? Um exercício que eu gosto de fazer bastante é de mostrar para o paciente, para a pessoa que está aqui, que você está sentindo, se permita sentir, né? Quando a gente está passando por perda, por qualquer situação difícil na nossa vida, não lute contra o sentimento, sinta, permita, né? Você sentir, é adaptativo você sentir, é importante você sentir, né? Para você conseguir processar, para você conseguir ver vida de novo, né? Ver outras possibilidades. Mas um exercício que eu gosto de fazer é justamente esse de levar essa pessoa para um lugar, né, onde você já lidou com coisas difíceis na sua vida, com certeza. Pode ser que essa seja mais importante de qualquer outras coisas que você lidou, né? Mas quando você estava na situação difícil, provavelmente você estava sentindo todo esse impacto, toda essa dor, todo esse sofrimento. Depois de 3 meses, como estava esse sofrimento? E depois de 1 ano? E depois? A vida começou a ter sentido de novo, né? De certa forma, né? Sinta o momento que você está vivendo, mas também delimite ele. Entende que você pode se focar nos seus objetivos, o que você quer, olhar para você, né? E a grande questão ele pode ser superado. Uma separação é superada. Você pode superar. Foque nessa superação. Pode ser que não seja perfeito, não seja o que você queira, mas existe vida e vida boa após. Acho que esse é o grande ponto. É muito importante o que você falou. E literalmente a gente vê isso na prática. Porque depois de meses ela precisa retornar. E a gente vê outra mulher entrando pela porta na maioria das vezes. Um profissional, quando ele se depara, por exemplo, com um paciente que ele diz que tem a intenção, né, de cometer o suicídio, quais são as providências como profissional? Alguns pontos nessa pergunta. Primeiro que a gente tem abordagens, né? O psicólogo tem abordagens que é a forma de atuação que ele vai lidar com aquilo. Então, de certa forma, ou como ele vai chegar onde ele precisa chegar, depende muito da abordagem, né? Mas a gente segue um código de ética, uma responsabilidade com a vida daquela pessoa de uma forma geral, né? Fora as questões de abordagens. Então, o que a gente vai fazer é tentar fazer com que essa pessoa saia desse pensamento, né? Enxergue outras coisas, né? Então, a gente vai ajudá-la nesse sentido. Mas se já é um paciente que eu já tenho um histórico, que eu já sei, eu já tenho a percepção, eu atendo toda semana. Se eu já percebo que tá ali nos sinais, ela já tá com uma medicação, né? Se eu tenho contato de um psiquiatra, eu vou conversar com esse outro profissional. Um atendimento de uma equipe multidisciplinar é importante. Ao mesmo tempo, a vida daquela pessoa é o nosso principal objetivo. Então, a gente quebra sigilo para conversar com o familiar se a gente vê que aquilo está extremamente impulsivo, né? Extremamente preocupante, né? Então, essas são as nossas principais providências, percebe? Eu vou tentar resgatar, mas se eu percebo que está um nível grave, porque eu já estou avaliando, eu vou tomar medidas mais importantes para assegurar que aquela pessoa tenha apoio, né? Tenha ali uma rede, né, que ela possa contar. Eu sigo, né, uma psiquiatra e ela é um caso assim que ela também ficou chocada e quando ela relatou eu falei, meu Deus, né, que
situação, né? Que era uma paciente que ela até fazia anos que ela fazia atendimento, ela até ia na residência dela, ela nem ia até o consultório. E ela tava super bem. Ela simplesmente dispensou os funcionários. E quando eles retornaram, ela tinha se suicidado. Ela falou que ela pensou realmente em parar. É difícil, né, de parar, porque ela falou assim, meu Deus, né, onde que eu errei? E aí a pessoa deixou uma carta, inclusive, isentando ela, falando que isentava ela totalmente, porque realmente ela não tinha nem como prever isso, no nível, né, de tratamento, né, que ela tava, mas que ela tinha tomado essa decisão. Eu acho que esse é o nosso principal medo, essa é a nossa principal questão. Eu tenho uma amiga de especialização, psicóloga, que foi amiga de especialização, que lidou com isso, com o suicídio de um paciente adolescente. É bem difícil, porque ela também lidou com a questão dos pais, responsabilizá-la. Então, muito difícil, gente. Muito ainda ela falou assim, eu fui chamada, né? Sim, você precisa prestar. Ela falou assim, e ela, né, ela falou assim, ela teve até o cuidado, né, de pontuar isso, que eu estava totalmente isenta, porque não era algo que eu poderia prever nessa situação que nós estávamos, né? Eu acho que quem fica sempre procura alguém para culpar. Sim, porque é difícil, né? Essa carga é muito difícil. Porque na verdade a pessoa está se culpando e se responsabilizando também, né? Sim. Principalmente quando a gente fala de pais, né? Muito difícil. Dentro, assim, da experiência, tem um índice maior para suicídio para homem ou para mulher, ou é um número equilibrado? Não, eu não vou lembrar o número exato, mas é muito maior para homem do que para mulher. E é engraçado isso, eu tava até falando com a Rafaela antes, porque a nossa percepção é muito mais mulheres, né? Não, porque, que nem, por exemplo, né, a mulher, ela tem muito mais, né, sentimento, mais emocional, mais emotiva, né? Tipo, sim. Ou a gente talvez seja um viés, né, que nós temos, que a mulher é mais frágil, né? Às vezes não, né? Não, é que tem uma questão ali, né? É que o homem, a forma que ele utiliza, o meio que ele utiliza é muito mais letal. Então, quando a gente fala de transtornos, sim, a gente vê uma maior prevalência em mulheres, né? Um maior sofrimento em mulheres. Mas o homem, a forma que ele utiliza é muito mais letal. A nossa percepção é totalmente errada quanto ao tema. E hoje em dia eu acho que daqui pra frente, se fizerem novas estatísticas, eu acho que vão fazer a questão do adolescente, vai ser algo assim que vai ser crescente. Então é um ponto de alerta, né, realmente. Eu acho que as últimas pesquisas já, né, da OMS já mostra, né, essa prevalência muito maior nos adolescentes, é o que a gente vê, né? Os adolescentes estão enfrentando muitas questões emocionais graves e sérias, né? Tem aparecido muita demanda no consultório mesmo. Você tem visto bastante. E eles não têm, eu imagino, né, a formação ainda de algumas coisas, né? Sim. A gente percebeu isso. Essa semana nós tivemos contato com pessoas mais jovens e conversamos mais com essas pessoas. E é difícil a gente conversar, né, com pessoas mais jovens. Estava pensando sobre isso, perguntar sobre a vida, o que eles estão pensando, o que eles veem, fazer perguntas. E a gente estava falando, qual que é a diferença, né? Falta alguma coisa ali. Aí a gente, não, falta maturidade, falta realmente viver coisas. E isso é totalmente importante. Como é que eles têm, né? Nem tem formado ainda realmente para poder tomar fisicamente mesmo, a nossa questão emocional vai se formar com 24 anos. Então a gente não tem maturidade emocional completa mesmo, porque o nosso organismo não está completo, né? Tem muitas questões hormonais, tem muitas questões, quando a gente fala de adolescente, uma das maiores necessidades emocionais da fase de adolescência é o pertencimento. Sim, verdade. E é uma das maiores questões emocionais. As dificuldades com a percepção de eu não sou pertencido, a questão de inferioridade, né? Todo mundo fala, né? Todo mundo deveria fazer terapia, mas
brincando, mas é uma verdade, né? Porque você falou que 96% das pessoas têm algum tipo, né, de trauma, enfim. E você acha que para esses transtornos, né, você acha que hoje o sistema público de saúde ele tem capacidade para dar um atendimento para essas pessoas? Quando a gente olha para CAPs, o formato, a estrutura, a intenção deles é muito boa. Eu vejo que eles são muito bem preparados para isso, mas é muita demanda, né? Acho que a conta não fecha porque é muita demanda, é muito difícil. E daí a gente olha também para a cultura da nossa sociedade, porque Sim. isso também precisa ser trabalhado, Sim. a prevenção, a cultura, a educação principalmente, né? Uma educação familiar, né? Uma estrutura familiar, porque a gente fala de, ok, né? As minhas primeiras experiências de vida vão contar muito para minha vida, para minha questão emocional. E mas o quanto a gente suporta essa família, né? Para que ela tenha uma estrutura, um conhecimento às vezes até de como educar, né? Hoje em dia a gente vê muita disciplina positiva quando a gente fala de educação, né, crescendo. E ela traz a validação como base, né, na sua estrutura, na sua teoria. Mas ao mesmo tempo, gente, é muita coisa para dar conta quando a gente fala de uma família com criança, né? A gente vive uma questão econômica onde os dois precisam trabalhar e não dá para suprir as necessidades de uma criança, né, de uma criança em formação. Se os dois não estão, né, ok, a gente tem boas escolas, boas educações, mas a criança precisa ser suprida pelos cuidadores principais nas suas necessidades emocionais, né? Hoje em dia, a maior parte do tempo, os cuidadores principais não estão com as crianças Sim. mesmo. Ou quando estão tão atolados nos problemas da vida que não estão com disponibilidade emocional para aquela criança. E isso também faz com que ela perceba que cria seus vieses, né? Eu achei interessantíssimo, porque, né, não sou mãe, não tem coisas que não imagino ainda, né? Mas também a gente estava conversando antes aqui e a Dai falou sobre uma questão que a criança, às vezes, ela não entende quando a mãe está em casa, mas está trabalhando. Na cabeça da criança ela está em casa e ela não quer ficar comigo, né? Ela não compreende essa questão e olha como é interessante, né? E é o que acontece quando tantas mães ou pais mesmo estão com a criança, mas estão com o celular, estão em outro mundo ali, não estão realmente ativos para a criança realmente, né? Já é um início, né, do que ela vai levar. Sim, para a vida dela. Ela é importante. Exato. É importante. Sim. E a gente chega, né, conversou com você, conversou com uma pedagoga, e aí a gente percebe que o principal fator, né, para que haja, né, pessoas bem informadas lá na frente é que haja uma boa estrutura familiar, né? Sim. A família é a base. É engraçado, né? Porque a nossa evolução da humanidade nos levou para tirar a importância do que é mais essencial. E que vai influenciar, inclusive, no que a gente está falando hoje aqui, que é a prevenção, a valorização da vida e tudo mais. E a gente já está caminhando para o fim aqui, mas eu queria dar um recado, assim, muito diferente, que o suicídio, ele não deve ser romantizado, porque hoje em dia eu vejo muito romance em cima de algumas coisas que não se deve colocar, e o suicídio é uma delas. Algumas pessoas romantizam ali, colocam a filosofia no meio do suicídio, e isso não é pra acontecer. O que é pra gente fazer é realmente entender como um transtorno mesmo, como algo, uma fatalidade, uma doença que vem de algum lugar, né? Que precisa ser tratado. Então, não romantizar é muito importante. E nós queríamos te agradecer pela disponibilidade, por tudo que você acrescentou hoje. Você tem algum recado final para quem está nos assistindo, está assistindo esse episódio? Eu que agradeço, eu gosto muito de falar, se você me deixasse eu falaria um monte, eu gosto de filosofar. Mas eu acho que o recado principal é a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa se cuidar, parar, né? O mundo está extremamente demandante e acelerado. Coisas pequenas, né? Quando eu não tenho um
um dinheiro para investir em terapia, como a Débora mesmo falou, né? Todo mundo precisaria ir para esse lugar de terapia, né? Para se autoconhecer. Eu posso também me conectar comigo mesmo, eu posso também refletir, eu posso me conhecer se eu parar um pouco, né? Se eu ter momentos de pausa, se eu conseguir me conectar comigo, com as pessoas, a vida vai ser mais significativa, né? E é disso que a gente precisa, né? Se eu conseguir ter pausas em meio a todas essas demandas internas e externas da vida. Acho que esse é o principal ponto. Pare, olhe para você, tenha autocuidado nesse sentido, né? Mas tenha momentos de pausa, de conexão. E daí, se você, nesse momento de conexão, se você se deparar com, nossa, isso daqui tá aqui, não tô dando conta, procure um profissional, né? Para te ajudar a você conseguir enxergar a facilidade de novo na vida, para você conseguir enxergar a vida na vida, né? De novo. Acho que esse é o principal ponto. E é isso, acho que não só em setembro, né? Dia 10 de setembro é o dia oficial, né? Da campanha, mas não só em setembro, mas durante todo o período, todo ano deve-se falar sobre isso, né? Quantas vezes, né, eu já me deparei com situações, aconteceu e as pessoas não querem, não querem falar, não querem divulgar, porque tem essa máxima, se divulgar vai incentivar mais pessoas a... Não, gente, a gente tem que entender que a informação, ela leva à transformação. Então, é isso, a gente vai... esse episódio é pra chegar para alguém que precisa, né, ouvir sobre isso, ou alguém que tem alguém que está nessa situação, para que ela possa tomar algum tipo de ação, né, para entender. Principalmente, eu achei muito interessante isso que você falou da validação, da gente validar o sentimento do outro. É isso, com certeza é isso, né? Eu imagino uma pessoa que está hoje vivendo algum sofrimento e ela ter a invalidação. Isso só vai piorar muito mais, né, o sentimento dela. E é isso. Espero que chegue em alguém essas mensagens. Vai chegar, com certeza. Eu queria ir para os agradecimentos, então, né? Sim. Agora, eu queria agradecer ao nosso patrocinador oficial aqui, o Gumercindo da Lacqua, que fornece os macarrons que nós vamos comer. A convidada nunca come quando fala, porque é óbvio, né? Mas depois do podcast elas comem, viu, gente? E queria agradecer a Eliette Bressan, que faz as nossas canecas e fornecem as nossas canecas aqui pro podcast. Inclusive, nossa caneca traz a mensagem, né, que informação é transformação, que é uma mensagem que a gente repete aqui todo podcast. Então, obrigada aos nossos patrocinadores e a marca da nossa convidada, Daiane, né, Saúde da Mente, etc e tal. Sigam a Daiane nas redes sociais. A gente vai colocar seu link aí do Instagram aqui na descrição desse vídeo. Acompanhe ela, que ela tá fazendo muito conteúdo legal sobre ansiedade e outras coisas mais, né? E etc e tal. Isso. Então, muito bom, muito obrigada, Débora. Muito obrigada. Gente. E até a próxima, gente. Até.